Vamos pra cima então, literalmente hoje vamos pra cima. Já colocaram até aqui um pouquinho antes que eu vi o spoiler da mensagem. Hoje o tema é pra cima, vai pra cima. O tema hoje sobre a nossa mensagem, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmos 20, do 6 ao 8, Salmos 20, do 6 ao 8. A palavra do Senhor diz assim, ó: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu e com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, porém nós invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos em pé. Feche seus olhos, Espírito Santo, nessa noite, venha com liberdade, através da Tua palavra, Senhor, transforme, Pai, transforme, cure, liberte, traga vida, mas principalmente que nessa noite haja um romper em fé, Pai, haja um novo tempo, Senhor, para que possamos vivenciar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, que possamos, Pai, como homens e mulheres de Deus, em todo o tempo, acreditarmos e cremos no Deus que servimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai pra cima. Quantas vezes já ouviram isso? Vai pra cima, Lagoinha, né? Pra cima. Todas as vezes que eu vou preparar uma mensagem para trazer aqui, aos domingos, ou de quarto, ou enfim, cada culto, coloco muito diante do Senhor aquilo que Ele tem para nós como igreja. Quarta-feira passada eu fui pregar em outra igreja e é fácil, vou falar para vocês que é fácil. Vai com a mensagem, você vai lá, prega e vai embora, bênção demais. Mas na nossa igreja local, uma responsabilidade diferente, nem maior e nem menor, mas diferente. Porque eu não quero estar aqui pregando daquilo que nós conversamos, daquilo que é falado em gabinete. É óbvio que de tudo nós colocamos diante de Deus, mas há uma totalidade, um corpo, e não uma única vida a ser exposta. Então é uma responsabilidade diante de Deus preparar uma mensagem. Então, de tudo aquilo que preparamos aqui, que falamos para vocês, é daquilo que estamos vivendo como igreja, e daquilo que Deus tem para nós. E desse tema é isso, vai para cima. Mas aqui nesses salmos é importante nós entendermos aquilo que o salmista quis nos ensinar. O primeiro passo que ele fala para nós aqui, o primeiro é que o Senhor salva o seu ungido. O que é ser ungido? Ser separado. O Messias, o Cristo. Mas ali no Antigo Testamento, ungido eram os reis, os profetas, aqueles que recebiam o Espírito de Deus e que eram a voz de Deus aqui nessa terra. Que tinha autoridade, que tinham domínio. Para falar assim, ó, o Senhor salva o seu ungido. Esses salmos aqui é o povo clamando ao seu Deus, ao seu Senhor, para que Ele possa guardar o seu rei, para que Ele possa salvar o seu rei, para que Ele possa abençoar o seu rei, e para que o seu rei entenda que a vitória do povo não provém daquilo que os homens são, mas provém daquilo que Deus é. É esse cântico que nos leva a entender que no Senhor temos a vitória. Então todas as vezes que nós estivermos passando por situações difíceis, estivermos passando por batalhas, por angústias, nós precisamos entender que precisamos recorrer ao Senhor. O primeiro passo é recorrer ao Senhor. Aqui o salmista fala para nós assim, ó: é através do Senhor que temos a vitória, recorra ao Senhor. O segundo passo, confie no Senhor. Não importa os carros de guerra, não importa os cavalos, podemos ter os melhores ou não. Confie no Senhor. Não sei como tem sido a sua vida, a sua história hoje. Não sei a quem você tem recorrido. Eu não sei qual foi a última vez que em meio às suas angústias, em meio às suas tristezas, ou em meio às suas alegrias, que você se recorreu ao Senhor. Que antes de você murmurar, que antes de você falar para todas as pessoas, que antes de você se desesperar, você colocou o seu joelho no chão, ou você foi ao seu quarto, e você orou, e clamou a Deus.
recorrendo a Ele, que é o seu Deus, o seu Senhor, e confiando que Ele lhe trará o melhor. Além do mais, o salmista nos traz uma convicção de que a vitória provém de Deus. Aquilo que nós esperamos, aquilo que nós buscamos, não virá através das nossas forças, mas sim através do Senhor. A nossa vitória está em Deus, em Deus. Dias de angústias, batalhas, servem para nos lembrar da importância da manifestação de Deus em nosso meio e ao nosso favor. Os momentos de tribulação na nossa vida não tem que nos parar, não tem que nos fazer desistir. Tem que nos fazer refletir e nos lembrarmos que Deus se manifesta em nosso meio e ao nosso favor. Vai para cima, não para, não desista, não desista. O salmista é muito claro e fala assim: não confie nas suas forças, não confie nos seus carros de guerra, não confie nos seus cavalos. Eu falo para você, não confie em você mesmo, não confie no seu trabalho, não confie na sua profissão, não confie em coisas dessa terra. Há pouco tempo atrás, 2020, quantos de nós, se não a totalidade que está aqui, parou de um dia para o outro devido a uma pandemia? Quantos empresários quebraram do dia para a noite? Não só os pequenos, mas grandes, multinacionais. Nós não podemos pautar a nossa vida, a nossa confiança naquilo que vemos, naquilo que temos possibilidade de conquistar aqui. Porque senão, quando chegarem esses momentos, e eles chegarão, nós iremos padecer. Vamos nos desesperar. Não é fácil você viver uma nova história, não é fácil você quebrar ciclos na sua vida, na sua família, não é fácil romper. Não é fácil ser o primeiro. E você está aqui, você fala assim: cara, como seria mais fácil se a minha família tivesse mais relevância, se a minha família já tivesse mais desenvoltura em alguns pontos, se eu fosse o herdeiro, como seria mais fácil? Mas nós não estamos aqui para viver o que é fácil, nós estamos aqui para entendermos o propósito de Deus em nossa vida. O propósito do Senhor em nossa vida. Entenda isso. Deus está com você. Deus salva o ungido. E através de Cristo você é separado hoje. Você é ungido do Senhor. Se no Antigo Testamento eram os reis, os profetas, hoje todos nós que reconhecemos o Senhor Jesus como Filho de Deus, como Messias, como nosso Senhor e Salvador, nós somos separados, ungidos, santos. O sacerdócio real. Deus está com você. A palavra diz que Ele salva você. E Ele te dá autoridade e domínio. Autoridade e domínio. Para que através das suas orações, através das suas palavras proferidas, através da sua comunhão com Ele, você possa vivenciar daquilo que Deus é. É muito importante que você entenda isso. Porque como eu falei, qual foi a última vez que você separou um tempo com Deus em oração? Mas principalmente dessa segunda parte, qual foi a última vez que você proferiu palavras de autoridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre aquilo que você deseja viver hoje? Pelo contrário, muitas vezes você está deixando sair da sua boca palavras de maldição, quando você é ungido de Deus, uma ungida de Deus. Não só sobre a sua vida, mas sobre a vida dos seus. Você deixa com que a sua boca libere palavras que afastam o Senhor da sua história. A sua palavra tem poder hoje, porque o que está no seu interior é o Espírito Santo. Você precisa entender isso.
do domínio que você tem sobre todas as coisas. A palavra diz que não é sobre Satanás, não é sobre os anjos, não é sobre os demônios, não. É sobre a autoridade que está no nome de Jesus, que Ele deixou para a sua igreja, para a sua igreja. É muito importante que você saiba isso, e da comunhão com o Senhor, comunhão. Quando tudo estiver dando certo, vai para cima. Quando tudo estiver dando errado, vai para cima. Continue confiando que Deus está com você, que Deus está cuidando de você, que Ele vai te dar vitória. Sabe por quê? Você tem a plena convicção de que aquilo que você deseja hoje, que é o melhor para a sua vida, que é o melhor para a sua família, é realmente o melhor. Quantas vezes você já vivemos coisas que a gente sonhou tanto e que depois, quando começa a acontecer, você fala, cara, não era o que eu pensei. Não era. Não pare quando estiver dando errado. E quando estiver dando certo, continue avançando. Continua avançando. Sabe por quê? A palavra diz que Deus, Ele é imutável. Ele é imutável. Ou seja, as suas ações, os seus resultados não alteram aquilo que Deus é. Não é porque está dando certo na sua vida que Deus é bom, não é porque está dando errado que Deus é ruim. Não é. Deus não muda. Não muda. Você precisa continuar confiando no Senhor. O que tem que mudar é a sua visão para aquilo que Deus é. Vai para cima, confie no Senhor. Porque se existem uns que confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, confiamos no Senhor e invocamos o seu nome. É isso que nós somos, esses homens e mulheres que invocam o nome de Deus. Deus sempre falou muito comigo através da história de Davi, muito comigo. E nessa semana eu estava lendo o livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas, e me veio assim aos olhos, e Deus falou muito ao meu coração, fala assim, sabe por que Davi é diferente? Porque ele invocou o meu nome. Porque existiram muitos homens, na Bíblia está escrito que mataram um leão. Não foi só Davi. Muitos homens que mataram gigantes, inclusive homens desses que depois participaram do exército de Davi. Mas existia um homem que não estava sendo influenciado por aquilo que os outros estavam dizendo. Davi não estava ali no exército. Não estava ali com medo de Golias. Ele confiava naquilo que Deus era. Por isso que Davi é mais lembrado hoje. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque em tudo, em certo ou errado, ele invocava o nome do Senhor. Quando certo, ele dava glória a Deus. Quando errado, ele se arrependia diante de Deus e pedia perdão e misericórdia. Não achem que não existiam homens melhores que Davi para lutar aquela batalha. Mas algo que nós vamos aprender essa noite é que se nós não mudarmos a nossa mente, se nós não mudarmos o nosso pensamento, não confiarmos no Senhor, Deus não vai mudar, não vai mudar. Vai acontecer e pode ser que não seja você. Outra pessoa pode fazer aquilo que Deus estava preparando para que você fizesse. Deus não vai mudar os seus planos. Até o momento em que você entender a sua dependência dEle, Ele vai te dar novos propósitos e novas coisas, vai te dar. Mas até então, nós precisamos entender que o Senhor é sim o nosso refúgio, a nossa força. E aí sim, vamos para cima. E eu pergunto para vocês, onde ou em quem vocês têm depositado a sua confiança hoje? Em quem vocês têm confiado? Onde vocês têm depositado a sua confiança hoje? Você realmente acha que tudo aquilo que você vive hoje, que todos os recursos que você tem, é graças à faculdade que você fez, é graças à empresa que você trabalha hoje? Acabei de falar aqui sobre uma pandemia que teve. Quem garante que amanhã não pode acontecer outra coisa? Quem garante? Tenha o seu coração firmado nele, para que em momentos que tudo estiver mudando, você não mude.
O seu coração não pode mudar, porque as circunstâncias que estão ali te afetando, está difícil, não pode. Não pode. Como você tem gastado a sua energia hoje? De que maneira? Mais para cuidar da parte física, mais para cuidar das coisas terrenas, ou você tem gastado energia no Senhor, nas coisas espirituais? Não adianta reclamar depois, não adianta. Se você não for uma mulher que se coloca diante de Deus, se você não for um homem que se coloca diante de Deus, vai chegar uma hora que você vai se enfraquecer. Vai se enfraquecer. A confiança em Deus na batalha é tudo o que precisamos. Eu achei muito interessante que a pastora Flávia nos trouxe. Ela tinha me falado sobre esse jejum, mas não da maneira como seria ainda, mas Deus já havia falado algo comigo hoje que eu coloquei aqui na mensagem. E que é importante porque nós aprendemos aqui, porque um pouquinho antes, no verso 3, o salmista diz assim, que ele se lembre, que Deus se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Que Deus se lembre das suas consagrações. É isso que a palavra quer dizer. Não adianta você querer vitória hoje e começar a clamar hoje por ela. Vai para cima, mas você tem que sempre ser esse homem, essa mulher que consagra a sua vida a Deus, entendendo que independente dos resultados, você continua sendo alguém que se gasta diante do Senhor, diante dEle. E o verso 4 fala assim, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Glória a Deus, né? Aqui ficou lindo, né? Deus vai planejar tudo. Vai planejar tudo, vai realizar tudo. Mas sabe o que essa mensagem quer dizer? O que essa mensagem quer falar? Que quando você tem um tempo de consagração a Deus, a sua vida é dele. Ou seja, os seus desejos, o seu coração é devoto a Ele, é genuíno ao Senhor. E os planos não são mais os seus, mas agora você vive os planos de Deus. Aí sim Ele vai conceder. Aí sim Ele vai fazer. Porque agora você não é mais alguém que vive as suas vontades, os seus prazeres. Você é alguém que consagra a sua vida a Deus. Você é alguém que entrega tudo o que você é ao Senhor. E os seus sonhos não são mais os seus, são os sonhos de Deus. A palavra diz isso aqui. Entenda, se você continuar sozinho, vai chegar uma hora que você vai estar tão fraco que você nem vai se lembrar mais do Deus que te amou primeiro. Para uma batalha, as nossas estratégias humanas são limitadas. Mas saber que em Deus nós temos a vitória é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Vai para cima, não pare em meio às circunstâncias, não pare. Não vai ser fácil você mudar ciclos na sua geração, não vai ser fácil você romper com coisas que ninguém ainda fez, não vai. Mas você não pode parar, não pode. O primeiro ponto que eu queria que você anotasse, para que você tenha entendimento sobre essa mensagem, é que Deus é quem te sustenta. Deus quem te sustenta. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei. Imagina você chegando para o rei e falando isso aqui, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Seria coragem de fazer isso? Aqui é a primeira aparição de Elias na Bíblia. Chegará um rei e falar assim, acabou sua riqueza, irmão. Sem água não tem riqueza. Hoje já é algo essencial para nós. Imagina naquela época, imagina em Israel. Sem água, sem riqueza, sem vida. Seria coragem? A palavra continua dizendo assim, Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, presta atenção, saia daqui, vá para o leste
e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Deus deu uma direção. Foi Deus quem mandou Elias sair. E não fugiu, não foi por medo. Deus deu uma missão para ele, deu uma direção. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Você chega num rei, você traz maldição para aquele rei, depois você segue uma direção de Deus que fala assim, ó, agora você vai vazar do seu comodismo, você vai sair do que está fácil para você, e pode ficar tranquilo, eu vou te sustentar. Eu já mandei uns passarinhos lá, para que você possa comer. É fácil fazer isso? É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Elias segue uma direção. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Realmente, eu fui. Eu estou fazendo, pastor, aquilo que Deus tem me pedido, seguindo a direção dele, Deus tem me sustentado, está dando tudo certo. Que maravilha. Olha, Deus faz mesmo. Elias devia estar pensando assim, eu não estou acreditando. Os corvos estão me alimentando de manhã e à noite. Tem água fresca para eu beber. Em nenhum lugar tem água mais. Mas tem aqui para mim. Deus está me sustentando. Aí vem o versículo 7 diz assim, mas, passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Aí a gente já começa a repensar, né? Estava dando certo, e agora que não está mais? Continua a missão ou não? Entenda, Deus que a gente dá a missão, Ele que vai te sustentar. Você tem que confiar nisso aí. Confia no Senhor. Elias, ele foi um homem muito usado por Deus. Imagina tudo aquilo que ele estava vivendo ali. Ele começa a vivenciar coisas extraordinárias. Mas há um perigo nisso, que eu quero alertar vocês. Há um perigo de você se ensoberbecer. Um perigo de você ser prepotente. Um perigo de você esquecer que é através da palavra de Deus que você tem que seguir. A missão foi dada, Deus te sustenta, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem faz com que as coisas acontecem ou não. Isso é muito importante. Através da palavra de Elias, ficou 3 anos sem chuva naquele lugar. Imagina a cabeça dele, pensando muitas coisas. Aí ele tem um desafio contra os profetas de Baal. E aí, a vitória vem. A vitória vem. Imagina esse coração. Você precisa entender que um instrumento não tem função. Não tem função sem o instrumentista. Você é instrumento de Deus, você não é instrumentista. É Deus quem dá a vitória para você, mas é Ele quem faz com que você tenha capacidade, que você seja sustentado, que você possa prosseguir na missão. Isso é muito importante. Porque Elias viu corvos cuidarem dele. Elias viu um menino ressuscitar nesse período. No lugar que ele se hospedou, na casa de uma viúva. O menino ressuscitou. Quantos profetas morreram através daquilo que ele fez? Muito usado por Deus. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Quem foi mais usado nessa época? Elias ou Obadias? Quem foi mais usado? Dentro dessa história, talvez você nem conheça Obadias. Nem sabe quem é. Mas quem foi mais usado? Nós conhecemos a história de Elias, muito falada. Mas não é sobre quem é mais ou menos usado. É onde cada um está dentro do seu chamado, do seu propósito. É isso que você precisa entender. Porque Elias,
Um pouco antes teve essa visita de Obadias, essa conversa com Obadias. Na verdade foi ele que visitou. E Obadias fala para ele assim: olha, Deus me deu uma missão de sustentar 100 profetas. Separei 50, depois mais 50. Profetas de Deus de Israel. Profetas de Deus. Elias estava com uma missão, Obadias estava com outra. Deus, Ele tem o seu propósito, o seu chamado para cada um de nós. Não é sobre uma plataforma, não é sobre alguém que está aqui, que louva, que canta melhor. Não, é sobre a sua missão, qual que é o seu propósito. Vai para cima, mas qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado? O seu chamado não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o do seu amigo. Não, Deus tem algo específico para você e não é um melhor ou pior que o outro. Não é. Todos têm a sua extrema importância. E todos são sustentados por Deus. Todos. Todos. Você tem um chamado e um propósito exclusivo de Deus. Vai para cima. Vai para cima. Depois de derrotar os profetas de Baal, ele é ameaçado de morte, ele foge. Aqui, diferente daquilo que lemos lá atrás, não foi Deus que falou assim, ó, vai, que eu vou te sustentar. Foi de medo. Deus continua sustentando? Sim. Continua. Mas aí Deus já começa a trazer algumas coisas. Porque quando você quer fazer as coisas sozinho, quando você se envaidece daquilo que você está fazendo, você se frustra. Você pode vencer a batalha das batalhas, mas você vai se frustrar. Vai se frustrar. Olha que interessante, 1 Reis 19, versículo 14, diz assim, ó, Deus respondeu. Elias respondeu, perdão. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Aqui ele já sabia que não era só ele. Eu tinha conversado com Obadias. Ele está falando com Deus. E Deus fala assim, ó, vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Presta atenção. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus tem um propósito, um chamado exclusivo para a sua vida, mas não é sobre você, é sobre Ele. É Ele que é o Deus Todo-Poderoso, é Ele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Exércitos. Ele quer usar você, Ele quer que você faça parte, Ele quer que você possa vivenciar as maravilhas do Reino do Céu aqui na terra, mas Ele quer que você entenda que Ele é o seu Senhor. Confie nele. Não vá pelas suas forças, senão você pode se perder. Senão as suas forças podem se diminuírem. Deus mostrou antes por meio de um homem que ele poderia fazer, mas na verdade haviam 100 profetas separados. E ele mesmo havia separado 7.000 que não eram profetas, mas que não se dobraram a outros deuses. Deus te separa, Deus te sustenta, Deus te capacita, não para si mesmo, não para que a sua vida melhore, mas para que você alcance o povo de Deus. Você é instrumento de Deus. Você é instrumento, mas quem toca é Deus. Segundo ponto, Deus quem te capacita. Aqui nós vimos, Deus foi até Elias. E Elias quis dar um checkmate nele e falou assim, ó, só sobrou eu. E agora? Como que vai fazer? Porque só tem eu. Você vai me descartar?
Mais ou menos isso, não está escrito lá, mas é assim. Deus fala, não é sobre você. Você vai ungir outros homens para serem reis. Não somente em Israel, mas um outro homem para estar no seu lugar. Entenda, se você confiar em carros de guerra ou em cavalo, vai chegar um momento que Deus vai colocar outro em seu lugar. Deus vai colocar. Porque você é um instrumento, mas quem toca é o Senhor. Não é sobre Deus te odiar e não te querer mais, pelo contrário, porque o que vai acontecer com Elias é extraordinário depois. Mas é sobre entender e falar assim, ó, até aqui você foi, agora eu vou continuar. Deus vai continuar. Deus quem te capacita, vai para cima. O que você quer hoje? O que você precisa hoje do Senhor para que você viva o chamado e o propósito dele para a sua vida? Ore, coloque diante dele. Não olhe para as suas vergonhas. Não se preocupe com o que os outros vão dizer. Esteja focado na promessa. Esteja debaixo de uma palavra. E essa palavra é a de Deus. Não se mova por aquilo que vão dizendo, por aquilo que vão falando. Elias unge Eliseu para estar no seu lugar. Eliseu já sabia da promessa, já sabia daquilo que Deus tinha para a sua vida e que ele iria substituir Elias. E chega um momento em que todos falam para que ele não vá. Inclusive Elias fala assim, ó, não venha atrás de mim. E ele fala, eu irei. E Elias fala, não vai, eu vou. Não vou te deixar, não vou. Quando você entende o seu propósito, quando você entende o seu chamado, todos podem dizer ao seu redor para que você não faça. Aquele com que você tem a referência e exemplo pode falar, não faça. Mas se Deus falou, você faz. É uma palavra que te sustenta. Olha que interessante, 2 Reis, capítulo 2, versículo 6, diz assim, ó, mais uma vez Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. Quanto você está disposto a se dedicar para aquilo que Deus já te chamou, para aquela palavra que já foi concedida pelo Senhor na sua vida? E assim os dois foram juntos. E olha que interessante, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam juntos ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas. As águas se dividiram para os dois lados e ambos passaram seco. A primeira parte falamos assim, você entende que Deus te sustenta, que Deus é quem te guarda. Então não confie nas suas forças. E o segundo ponto fala assim, é Deus quem te capacita. Então não vá por aquilo que os outros dizem, não pare quando os outros pararem. Todos pararam. Eliseu falou, eu vou, continuo com Elias, não vou parar, vai para cima, siga o seu propósito, não siga a multidão, siga o seu propósito, não a multidão. Honre os homens, mas seja fiel a Deus. Você precisa honrar os homens, honrar, ser grato, mas ser fiel a Deus. Entenda, naquele momento Eliseu falou assim, ó, não vou parar, Elias. Eu sei quem você é, honro a ti, mas eu confio naquilo que Deus falou para mim, eu sou fiel a Ele. Não vou parar porque os 50 pararam ali, eu vou continuar, não quero ficar às margens, eu quero entrar. Você precisa entender aquilo que Deus chamou para fazer, vai para cima, entra, segue o propósito, não siga as multidões. Siga a voz do Senhor, continue perseverando na palavra que Ele falou para você. Não desista no meio do caminho. Confie que Deus faz coisas maiores que os seus olhos já viram. Você precisa confiar. Eliseu passou com Elias, o Jordão se fechou. O rio se fechou. E ali eu fico imaginando quantas coisas começaram a passar na cabeça de Eliseu. Porque ele sabia que ele iria substituir alguém extraordinário em Israel.
alguém que havia vencido batalhas incríveis. Ele sabia da sua responsabilidade. E acabaram de ver um milagre extraordinário, um rio se abrir. E todos os outros profetas ficaram do outro lado. Imagina as vozes, as multidões. Como é com você hoje? O que as pessoas te falam? O que as pessoas falam que não vai dar certo na sua vida? O que as pessoas falam para você parar? Vai para cima, não desiste, confie no Senhor, confie na palavra que Deus instituiu, estabeleceu sobre a sua vida. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você me fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo se separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-o em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está, Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. É Deus quem te capacita, é Deus que vai te fazer viver coisas maiores do que os seus olhos já viram, do que aquilo que você pode imaginar. Eliseu viveu isso porque ele confiou naquilo que Deus era. Ele pediu porção dobrada. Ele não foi alguém que foi soberbo. Não era sobre isso. Aqui a palavra diz que porção dobrada era para que ele tivesse ali a legitimidade como herdeiro, dizendo para ele: eu quero ser o herdeiro daquilo que Deus fez e faz na sua história, o herdeiro legítimo. É isso que significa a porção dobrada, é isso que nós desejamos hoje, porque Cristo falou assim, eis que se você crê em mim, que se você hoje se render a mim, que se você, através daquilo que eu sou, crê que eu sou o Filho de Deus, você será salvo, terá vida eterna, mas que através do poder que há no Espírito Santo, você fará coisas maiores do que eu. Você fará. Foi Jesus que disse isso para você. Não sou eu que estou dizendo, foi Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido, o separado. Ele falou: é sobre você. Deus não quer mudar somente a sua vida, a sua história, não quer mudar somente a sua casa, Ele quer mudar a sua mente, Ele quer que você seja usado pelo Espírito Santo e que você transforme essa nação, transforme esse planeta e que todos conheçam que Ele é o Senhor dos Senhores. Ele que te capacita. Vamos para cima, gente, vamos parar de querer viver essa mesmice aqui. Que graça teria você a ficar todos os dias vivendo as mesmas coisas? Deus te chamou. Saia do seu lugar, vai para uma praça pregar o evangelho. Você sabe tocar violão? Não fica esperando só a audição da Lagoinha, não. Vai para a praça, vai para o metrô. Não tem em Campinas, vai para São Paulo. Às vezes é outro lugar que Deus está te chamando. Saia do comodismo, Deus te capacita. Qual que é o seu chamado? É com crianças? Sirva no Kids aqui. Não quero servir no Kids. Vai numa instituição então, mas não deixe mais aquilo que Deus chamou para fazer, os seus propósitos morrerem. Não deixem. Chega, rompe. É um novo tempo para que a gente possa viver no nosso lar. Chega em casa, fala assim, vamos viver o que Deus tem para nós. Agora é consagrando, é oração, é jejum. Tá dando ruim o casamento? Ora junto, consagra, coloca diante de Deus. Eu duvido que se for aquilo que vocês quiserem no seu coração, que Deus não vai fazer. Deus quer que o seu casamento dê certo. É o seu filho que está longe, é a sua filha. Quem é?
Ore, consagre ao Senhor. Quantas vezes você foi no monte orar? Quantas vezes na madrugada você orou pelos seus filhos? Quantas vezes na manhã você orou pelos seus filhos? Não vai mudar porque você fala bonitinho, não. Não vai mudar porque você põe de castigo, não. Vai mudar porque o Espírito Santo está em você, te capacita a ter uma palavra de autoridade sobre eles. Vai para cima. Vai para cima. Nós estamos juntos aqui, com o mesmo corpo, mas com funções diferentes. Nós não vamos mudar essa cidade. Nós não vamos mudar tudo aquilo que ela é, se nós ficarmos aqui achando que as coisas vão acontecer, não. É juntos, através do Espírito Santo, para que todos em Sumaré conheçam a Cristo e conheçam a Jesus. Juntos. Você é herdeiro legítimo do Senhor. Deus te chama de filho. Deus te chama de filha. Para. Não dá mais. Não dá mais para você ser escravo do pecado. Não dá mais para você ser alguém que não vivencia das promessas de Deus. Não tenha dúvidas. Deus honra e Ele faz. Quando as tempestades vierem, lembre-se, foi Ele que te alcançou. Foi Deus que te alcançou. Eliseu não foi arrogante. Eliseu não foi alguém prepotente a pedir porção dobrada. Ele estava apenas requerindo aquilo que já era seu, que havia sido prometido. Ele já tinha sido ungido. Já era dele por direito. E sabe o que é seu por direito nessa noite? É a sua nova identidade de filho e filha de Deus. É você saber que em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas na sua vida. Então vamos mudar, vai para cima. E a partir de hoje, que a sua casa seja uma casa que sirva ao Senhor. Que você seja um homem, uma mulher que entende os propósitos de Deus na sua vida. E vai para cima, e vai para cima. Prega o Evangelho, prega o amor, prega a transformação. Semeie o que é bom e você vai colher daquilo que Deus é. Não tem como você colher coisa ruim fazendo isso. Pegando o amor, pegando o Evangelho. Não tem como. Sabe, no seu trabalho, aquele cara chato, aquele cara mala que te incomoda o tempo todo. Para de reclamar e brigar com ele. Ora por ele, jejua por ele. Você precisa entender que você é diferente. A palavra diz que nós não somos dessa terra, que para os outros nós somos loucos. Somos. Essa vida vai ser alcançada para Jesus e você será o instrumento. Vai ser. Vai ser. Confia naquilo que Deus é. Deus ama mais aquela vida do que você, mas Ele quer que você possa ser esse instrumento de Deus. Terceiro ponto para que possamos terminar é sobre isso que eu falei agora. Deus quem te alcançou. Deus quem te sustenta. Deus quem te capacita e Deus quem te alcançou. Para que a gente possa se lembrar. Não é sobre aquilo que fazemos, não é sobre aquilo que somos, não é sobre aquilo que já conquistamos. Aqui você pode ser alguém que já levou várias vidas para Jesus, mas não é sobre você, é sobre o Deus que te alcançou. Vai para cima, continua. Continua. Não tenha dúvidas de que Deus está entronizado no trono dos céus. Não tenha dúvidas mais. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nos sustenta, é esse Deus que nos capacita, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus criador do universo. Ele está entronizado. Hoje e sempre, Ele não mudou. Se abrir o Mar Vermelho, se abrir o Rio Jordão, Ele vai fazer o milagre hoje ainda. Vai fazer. Eu queria muito, e nós vamos vivenciar isso aqui como igreja. Porque nós somos a igreja da parede preta, a igreja das luzes, enfim, que muitos podem dizer, que muitos podem falar, mas nós somos a igreja que hoje Deus continua fazendo milagres. Nós somos essa igreja. Eu quero um dia que, se for pelo vídeo, se for aqui, que vocês que já testemunharam para nós, que foram curados, já teve muitas curas físicas aqui na nossa igreja, milagres mesmo, que você venha e dê o seu testemunho, de muitas famílias aqui que já foram restauradas, desses 2 anos, o que Deus tem feito, é maravilhoso, de muitas pessoas curadas, ministerialmente, de muitas coisas que Deus tem feito. Nós somos essa igreja,
que crê que Deus está entronizado. Queria que vocês colocassem em pé no seu lugar nessa hora, para que pudéssemos finalizar, mas com essa certeza que nós temos que avançar, nós temos que ir para cima. Que o seu coração se encha do Espírito Santo nessa noite. Que você tenha a mente transformada, a mente renovada, que você creia que Deus te sustenta hoje, sempre, que Deus te capacita, que Deus é o mesmo, Ele não mudou, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo. Romanos capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Foi Jesus que te alcançou, foi Jesus que te amou, foi Jesus que te resgatou das trevas, foi Jesus que trouxe essa promessa sobre a sua vida, que independente daquilo que você está vivendo, está passando, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a nossa vida está pautada naquilo que foi feito no madeiro, e Ele está vazio, a cruz está vazia. Nós servimos um Deus vivo, um Deus de milagres, um Deus de maravilhas, mas um Deus de amor, um Deus de intimidade, um Deus que deixou em nós o Teu Espírito Santo, falou assim, há poder, há autoridade no nome de Jesus. Levante suas mãos nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar que assim, Jesus é o nome acima de todo nome. Ele é maior que a depressão, Ele é maior que a angústia que te aflige, Ele é maior que o seu desespero, a sua angústia da sua família não está unida como deve ser. Deus é maior, Jesus é maior que os seus problemas, Ele é maior. É o nome de Jesus que é acima de todo nome. Que haja cura, que haja restauração, que haja libertação nessa hora. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Ele te alcançou, nada pode separar dEle, nada pode separar do amor de Cristo. Vai para cima. Olhe para o alto, eleve os seus olhos para o alto e creia que de lá de Deus veio o socorro para você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Vai para cima, meu irmão, vai para cima, minha irmã. Sabe por quê? Aquilo que te alcançou é maior, aquilo que te alcançou é maior que os seus problemas, aquilo que te alcançou é maior que as suas dúvidas, aquilo que te alcançou é maior que todos os seus pensamentos negativos, aquilo que te alcançou é maior que todas as palavras proferidas por homens e mulheres na sua vida que disseram que não ia acontecer, mas o amor de Deus te alcançou e é maior. Creia, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior.